aqui é o Lucas, sou discente de Engenharia Civil. Vou explicar para vocês sobre o método da bissecção, um assunto da matemática computacional. Bom, o método da bissecção, temos aqui a primeira pergunta. Encontrar a raiz da função f de x vezes o logaritmo natural de x, menos 3,2, contida no intervalo de 2 a 3, com um erro menor ou igual a 10 a menos 2, ou seja, um erro de 0,01. Para fazermos isso, a gente vai utilizar o teorema de Bolzano, que diz que a função de intervalo multiplicado pela função do outro intervalo tem que ser menor que zero. Assim a gente vai poder aplicar esse método, que tem como objetivo achar um resultado que zera a função a ser estudada. Bom, vamos aqui no lugar do x, vamos colocar o valor de a, que é o primeiro intervalo, que é 2. Com isso, a gente encontra o valor da função de a de menos 1,8137. Já ao fazermos isso com b, achamos o valor de 0,0958. Com isso, vamos verificar, será que vai dar um valor menor que zero? E sim, pessoal, a gente encontrou um valor menor que zero. Quando a gente multiplica um número negativo por um número positivo, vai dar um número negativo, já que menos vezes mais é menos. Com isso, podemos seguir em frente. Bom, o método da bissecção, ele consiste em pegar o valor do intervalo e tirar a média deles, né? No caso, como temos dois pontos, vamos dividir por 2. Então, vamos tentar nesse intervalo que é a questão 2, de 2 a 3. Bom, 2 mais 3, 5. 5 dividido por 2, 2,5. Esse valor a gente vai aplicar na função que a questão nos deu. Do logaritmo, então achamos o valor de menos 0,93. Esse valor em módulo, esse valor da função em módulo, ele tem que ser menor que o nosso erro. Qual é o nosso erro? 10 a menos 2, que é a mesma coisa que 0,01. Esse valor em módulo, ele é um valor maior que o 10 a menos 2. Por isso, vamos ter que continuar a fazer essa verificação. Mas nota-se que esse valor de 2,5, a função dele deu negativa. Qual foi a função anterior que deu negativa? A de A. Com isso, a gente pode trocar no lugar de 2, botar o 2,5 e diminuir esse intervalo. Então, vamos para a segunda verificação. Bom, nessa interação 2, a gente vai utilizar o intervalo de 2,5 a 3. 2,5 mais 3 dividido por 2 deu 2,75. Ao aplicar na função, achamos o valor de menos 0,4081. Em módulo, já vamos perceber que ele é um número maior que o nosso erro, por isso ainda não vale. Vamos ter que ir para outra interação. Como deu um valor negativo, a gente vai diminuir o intervalo, em vez de ser 2,5, 2,75. Caso esse resultado desse positivo, a gente ia para o quê? Trocar no lugar do 3. Mas como deu negativo, vamos mudar o 2,5. Agora, nessa interação 3, a gente vai perceber que o intervalo é de 2,75. Bom, achamos a média. É isso, pessoal. O método da bissecção é isso. A gente pega a média. A gente pega os intervalos, soma e divide por 2 e pega a sua média. E assim a gente vai verificando até dar um valor menor que o erro. Deu menos 0,1638. Fazendo a verificação, deu um número ainda maior. Ou seja, não é esse número. Como deu um número negativo, o que a gente faz? Isso mesmo. Pega o valor e troca no lugar do intervalo A. Na interação do intervalo 4, 2,875. O intervalo dele é 3. Achamos
a média, 2,9375, achamos menos 0,0347. É um número menor que o erro? Não. Não é um número menor que o erro. Então, vamos continuar com as interações. 2,9375 mais 3 dividido por 2 deu 2,96875. Jogando na função, achamos o valor de 0,0304. Vamos verificar o erro. Ainda é um número maior, só que nota-se que agora foi o valor do positivo da função. Então, sugere que teremos que diminuir o intervalo agora do 3. No lugar do 3, vamos colocar 2,96875. Vamos agora ver se nesse intervalo a gente consegue achar. Pegamos, somamos, achamos o valor de 2,9531, deu um valor maior, só que vamos arredondar aqui. Achamos o valor de menos 0,00222. Isso em módulo dá 0,0222, que é um número menor que 0,01. Ou seja, ok, conseguimos encontrar o valor que em tese zera a função com essa margem de erro. Agora vamos para a segunda questão. Bom, calcular a raiz negativa para a função e elevado a x mais x. E ainda sabe-se que a raiz ela está contida no intervalo de menos 1 a 0, com um erro que deve ser menor ou igual a 0,01. Então, vamos primeiro utilizar o teorema de Bolzano para ver se é factível fazer essa função. Pegamos o A, que é menos 1, jogamos na função, deu menos 0,6321. E com o B, deu 1. Como é uma multiplicação entre funções, o positivo vezes o negativo dá um número negativo, ou seja, certamente vai dar um número menor que 0. Então, verificação ok. Nota-se que a gente precisa o quê? Achar a raiz negativa, só uma observação. Vamos primeiro pegar a interação no intervalo de menos 1 a 0. Achamos o valor de menos 0,5, jogamos na função, deu um valor de 0,1065. Isso em módulo a gente já sabe que é um valor maior do que o nosso erro. Como deu positivo e o nosso zero foi o resultado que mudou, no caso, o mesmo resultado que deu positivo, então continuamos com a... Pessoal, teve um pequeno erro, só que é 0,1065, tá ok? Ou seja, não. Aqui vamos, como deu menos 0,5, a gente muda o 0. Menos 0,75, jogamos na função, menos 0,2776. Tem que ser um valor menor que 0,01, não podemos esquecer. Não deu, né? Foi um valor maior, só que agora foi a função deu, o resultado da função deu negativo, ou seja, vai ser um valor de menos 1 que a gente vai ter que trocar. Então no lugar do menos 1 vai ficar o quê? Isso mesmo, menos 0,75. Vamos para a terceira verificação. Nossa interação 3. Fazemos a média, achamos menos 0,625, jogamos na função, deu menos 0,0897. Só que em módulo vai ser um número ainda maior que o nosso erro. Então por isso a gente continua a interação. Nessa quarta interação, a gente encontra a média de menos 0,5625 ao jogar na função 0,0073. Ele é um número menor que nosso erro? É um número menor que nosso erro. Então acabamos a questão? Não, pois se trata de uma raiz positiva e a questão deixa claro que a gente precisa de uma raiz
negativa. Entretanto, não se trata de uma raiz negativa, sim positiva. Então, é necessário continuar os cálculos. Aqui, como deu positivo, a gente pega esse valor de menos 0,5625 e troca no lugar do menos meio. Isso mesmo. Vamos lá para a nossa quinta interação. Achamos a média, jogamos na função, menos 0,04, em módulo. Vai ser um número maior que o nosso erro, então vamos continuar. Interação 6, a média, menos 0,578125. Achamos o valor de menos 0,0172, ou seja, a gente já sabe que em módulo ele vai ser um número maior que o nosso erro, então vamos continuar. E deixar claro que necessitamos da raiz negativa. Então a gente deve fazer as interações até encontrarmos a raiz negativa. Bom, agora a interação no intervalo 7 deu a média de menos 0,57, 3125. Encontramos o valor de quê? Menos 0,0496. É um número menor? É um número menor e foi da raiz negativa. Isso mesmo. Ok, então concluímos a nossa videoaula. Agradeço a todos e pode deixar o like.